a paz e a presença do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida nesta noite. Eu queria primeiro pedir perdão, me desculpar por ontem, eu não estava bem e eu não consegui gravar o propósito de oração. Nós estamos numa semana de muitas atividades, no Ministério Café com Fé. Tivemos um evento em Jundiaí no sábado, teremos outro em Campinas e eu acho que me excedi um pouco, vocês me desculpem. Mas hoje nós vamos continuar firmes e fortes. Nós estamos terminando 2 Samuel. E nós temos uma aplicação para a nossa vida hoje maravilhosa, a respeito da vida de Davi. Nós pudemos ver aqui durante todo o livro de Samuel as experiências de Davi. Davi é aquele pequeno, jovem, aquele adolescente que foi chamado pelo Senhor, foi ungido rei de Israel, rei de uma nação. A palavra de Deus diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, que o Senhor se agradava da vida de Davi. Mas nós aprendemos com Davi que ele era um homem, e como um homem, ele era pecador, como um homem, ele também errava. Mas o que nós aprendemos e que é muito relevante na vida de Davi é que ele errava e ele pedia perdão. É isso que nós precisamos aprender com Davi, a nos retratar com Deus. Quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós nos afastamos de Deus, quando nós não vivemos o que a palavra diz que nós devemos viver, nós devemos ir para Deus e pedir perdão. E é isso que nós aprendemos com a vida de Davi, um homem que lutou, que se esforçou para agradar a Deus. É isso que importa, é você ter um coração que queira agradar a Deus. Davi, ele sentiu remorso, depois de pecar contra o Senhor. Quantas vezes nós pecamos e não sentimos remorso? Isto é sinal de que o Espírito Santo não está agindo na nossa vida. Porque o cristão que tem o Espírito Santo dentro de si, quando ele faz algo que não agrada a Deus, quando não agrada a Jesus, o Espírito Santo na mesma hora o incomoda. E a responsabilidade dessa pessoa não é nem com a outra pessoa que ela errou, mas é com Deus. Ela deve entrar em ação na mesma hora e falar: Deus, eu pequei de novo contra a mesma pessoa. Eu errei com ela de novo. Tenha misericórdia de mim. Me perdoa, porque eu sou pequeno, sou falho, sou pecador. E é muito importante você se retratar com aquela pessoa e dizer para ela: nunca mais eu vou fazer, eu não quero fazer nunca mais isso com você. Deus vai me ajudar que eu não vou fazer mais. Quando você coloca para fora, quando você diz: eu quero fazer com você o que Jesus faz comigo, Ele te dá força. Mas quando você tem o orgulho muito maior dentro de você, você erra uma vez, você erra 2 vezes, você erra 3 vezes, você continua errando. E a outra pessoa vai ficando marcada, calejada. E você não se retrata com ela. O Senhor não se agrada desta posição sua. Aqui diz que Davi pecou contra o Senhor e teve remorso. Vamos ler em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 10. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: pequei gravemente contra o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoe os pecados do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Nós vemos aqui que Davi abre o coração diante de Deus e quando ele faz isso, o Senhor se agrada. O Senhor renova na vida de Davi um propósito novo. O Senhor zera aquela história e começa de novo. Você me entende?
Você precisa zerar a sua vida, chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu te imploro, me perdoa por esse pecado que eu tenho cometido contra essa pessoa. Eu não quero cometer mais, Senhor. E o Senhor, Ele é tão amoroso que Ele zela, porque Ele olha pela tua intenção. A intenção do teu coração é não errar mais. Nós vemos que qualquer pessoa que queira ser um líder, né, qualquer pessoa que queira liderar, a começar dentro da sua casa, ela precisa aprender a lidar com o pecado, com a condenação. Né? Ela precisa aprender a lidar com o pecado que ela pratica. E quando isso acontecer, ela ir aos pés do Senhor. Quando pecar, a pessoa precisa saber como admitir esse pecado. Isso mesmo, você é humano, você é falível sim, você é mortal, você erra, você peca. Mas o mais lindo de tudo e o que é curador na sua vida é quando você admite que você pecou. Quando você não admite, não tem cura e você vai reincidir novamente no mesmo erro. Arrepender-se é hora, é o momento, é o modo para receber o perdão. Precisamos afastar os erros que temos cometido no passado. Continuar magoando pessoas, continuar tratando pessoas de maneira errada é um erro do seu passado. E nós precisamos seguir em frente, porque ninguém é perfeito. Corrija os erros do seu passado com relação às pessoas e siga em frente. Podemos ter um coração perfeito, segundo o coração de Deus, mas isso não significa que nós seremos perfeitos em todos os nossos pensamentos, palavras e atitudes. Nós temos que cuidar muito dos nossos atos, do modo como nós agimos com as pessoas. Às vezes você não erra no falar, mas você erra no agir e você precisa corrigir. Como líder, né, como uma pessoa que ensina a palavra de Deus, eu, Lucília, eu me sinto muitas vezes arrasada. Eu confesso isso diante de vocês, porque eu confesso diante do meu Deus, porque muitas vezes eu ensino os outros o que é certo e depois eu erro exatamente naquela área. Nós somos falíveis, sim, pecadores e fracos. Mas é hora, quando acontece isso, de retratar com Deus e com as pessoas. Vai se retratar, chegue diante do Senhor e peça perdão. Quando nós, líderes, fazemos isso, nós sentimos uma dose dupla de condenação. Porque o diabo, ele vai nos dizer, você errando, você deveria saber o que é certo. E se nós não acertamos com Deus, nós carregamos esse peso do pecado, e esse pecado nos afasta de Deus. E como nós queremos ser bem-sucedidos, né, no ministério, como nós queremos ser bem-sucedidos dentro da nossa casa. Deus nos convence dos nossos erros. Ele não nos condena, isso é maravilhoso. Quem condena é o diabo, quem te condena é o inimigo, o Senhor não te condena. A convicção de que nós erramos nos ajuda a nos arrependermos e sairmos do problema. A condenação, ela só nos empurra para baixo. Né? Ela acaba com a nossa alegria, ela acaba com a nossa paz. Devemos afastar o sentimento de condenação, porque se não fizermos isso, não teremos confiança diante de Deus. Sem confiança, né, é uma hierarquia aqui, não teremos fé. Sem fé, não podemos agradar a Deus. E também não podemos receber o seu revestimento de poder para cumprirmos, né, o chamado que Ele tem nos dado. O primeiro chamado que você tem é dentro da sua casa. Você é chamado para fazer discípulos aí dentro da sua casa. Se você não fizer dos seus filhos discípulos do Senhor Jesus, a tocha da fé pode apagar dentro da tua casa.
A responsabilidade é sua. Você, pai e mãe, você tem a responsabilidade espiritual de que os seus filhos continuem servindo ao Senhor. Que o Senhor te abençoe grandemente com esta pequena mensagem. Que o Senhor mude o seu passado, mude os seus relacionamentos, mude o modo de você tratar as pessoas, de um modo que agrade a Deus, de um modo como Jesus faria. Que o Senhor te abençoe, boa noite e até amanhã nesse mesmo horário.